Hoje o Zilny ocupa um cargo poderoso e respeitado. O vídeo anterior mostrou que a Ucrânia não foi aceita para entrar. Apenas concordaram com uma associação. E agora há também uma forte resistência da Hungria. E é isso que nos dizem. Budapeste insiste num processo mais lento de expansão da União Europeia e bloqueia a aceleração das negociações com a Ucrânia. A Hungria conseguiu fazer alterações na declaração final da cúpula da União Europeia, excluindo do documento a formulação sobre a adesão acelerada da Ucrânia à própria União Europeia. O primeiro-ministro da Hungria, Péter Mader, informou sobre isso em sua rede social X. E aqui é preciso dizer que a Ucrânia fez de tudo para conseguir a demissão de Orbán. E depois, no final das contas, para a Ucrânia, trocaram 6 por meia dúzia. Porque Mader ou Madiar, não sei onde fica o acento, escrevam aí nos comentários como é certo. Tem praticamente as mesmas posições em questões de política externa. E as questões de política externa dizem respeito diretamente à Ucrânia, a qual Mader não quer conceder o status de país da União Europeia. A Polônia levou 7 anos para entrar na União Europeia, seguindo muitas leis. E agora os países da União Europeia estão indignados, dizendo: como assim? Nós estávamos em uma situação muito melhor aqui, tanto financeiramente, quanto economicamente e militarmente. E a Ucrânia, que basicamente não tem dinheiro próprio agora, de repente quer entrar. Quanto ao processo de adesão da Ucrânia à UE, por minha iniciativa, diz Madiar, o ponto sobre a aceleração da adesão foi removido do texto no último momento. Não foi fácil. Ele também destacou que, após as alterações feitas, a declaração pode ser apoiada por todos os Estados-membros da UE, o que, segundo ele, não acontece com frequência. E Budapeste continua expressando insatisfação em relação à abertura de novos clusters de negociação no âmbito do processo de adesão à UE. Há 8 deles lá. E nem o primeiro foi aberto ainda. Assim, quando a Ucrânia vai entrar na União Europeia, e no geral, por que a Ucrânia precisa disso, ainda não está claro. Mas tem um vídeo interessante que vou mostrar para vocês sobre como os ucranianos às vezes ficam insatisfeitos com uma coisa ou outra na União Europeia. Mas aqui eu encontrei um vídeo maravilhoso do TikTok que corta tudo isso pela raiz. Sim, na União Europeia, a situação está bem melhor se compararmos com o que ocorre na Ucrânia. Os preços, as democracias europeias, claro. Bem, a mobilização forçada em vans, isso aparentemente é uma das direções, um dos vetores de desenvolvimento da democracia, das instituições democráticas na Ucrânia, e muito mais. Por isso, aqueles que estão na União Europeia preferem ficar por lá e não voltar para a dimada pátria. Isso se aplica especialmente, é claro, aos homens. Depois, de repente, a revista The Economist lançou um artigo muito interessante no qual dizem que Trump se convenceu de que a Ucrânia é a vencedora. Aliás, eu também li do lado russo. Lá dizem que a Rússia é a vencedora, agora a Ucrânia é a vencedora. Resumindo, só tem vencedores por toda parte. Diplomatas europeus declaram o aumento do apoio a Kiev e uma nova coordenação de ações com os Estados Unidos que pode mudar o equilíbrio de forças na guerra a favor da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que os ucranianos são os vencedores hoje. E Putin é o perdedor. É sobre isso que escreve a The Economist, citando uma fonte diplomática francesa após a cúpula do G7. 7 países confirmaram seu apoio inabalável à Ucrânia. E o presidente francês Emmanuel Macron mencionou durante a discussão o chamado momento de Evian. O chanceler Friedrich Merz destacou um novo tom nas relações transatlânticas. O que há de novo nisso? De onde isso viria? Bem, é assim mesmo. É algo obscuro, está claro que é algo obscuro. E depois, o quê? Bem, sem dúvida, depois que a Ucrânia atacou Moscou, Moscou, por sua vez, atacou a Ucrânia. Aqui, a engrenagem da violência continua girando no mesmo ritmo de antes. E é claro que, em um contra-ataque, há mortos e feridos. Por exemplo, na região de Sumy, uma mulher morreu em consequência dos ataques russos. Aqui são mostrados os ataques, mas lançar isso em uma casa causa destruição total, pois o míssil foi feito para destruir alvos maiores, como instalações industriais. E aqui temos, bem, uma casa relativamente pequena. Então várias mulheres ficaram feridas em diferentes comunidades. Em Pavlogrado houve bombardeio e na região de Dnipropetrovsk uma menina também já morreu. E o chefe da administração militar regional,
de Dnipropetrovsk informou que a Rússia atacou 3 distritos da região de Dnipropetrovsk. Como resultado, casas residenciais, empresas, uma escola esportiva e uma agência dos Correios foram danificadas. Ataques também foram realizados contra Kharkiv e Kherson. Assim, em Kharkiv, o exército russo atingiu o distrito de Kolodnogorsk com bombas planadoras. 9 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 crianças. E mais de 40 casas particulares e um depósito foram danificados. Em Kherson, uma van de transporte público foi atingida, resultando em pelo menos 4 pessoas feridas. Lá também decolaram aqueles bombardeiros estratégicos. Então nos dizem que durante alguns dias podem ocorrer ataques, não com armamentos estratégicos, claro, mas com mísseis balísticos, que voam longe e têm um impacto muito forte. Por isso, aconselham seguir, ou melhor, obedecer aos sinais de alerta aéreo. Tenham cuidado, se cuidem e nós vamos seguir em frente. Apesar de aqui parecer que todos querem acabar com a guerra, acontece que alguns países não apoiam o fim da guerra. Vocês vão se surpreender, assim como eu. Ou talvez não se surpreendam, pelo contrário. Na reunião em Bruxelas, a maioria dos representantes da União Europeia apoiou iniciar negociações com a Rússia por um cessar-fogo. E quem se manifestou contra foram a França e a Alemanha. Ou seja, justamente os aliados mais próximos de Zelensky, aqueles que dividiam com ele a xícara, o pãozinho, o garfo e o guardanapo no compartimento do trem. Pelo que me lembro, isso foi em um dos vídeos. E agora acontece que o Reino Unido, a França e a Alemanha acham que ainda não é hora para o diálogo. Juntaram-se ainda Dinamarca, Países Baixos e, claro, Estônia. O surpreendente é que não foram os 3 países bálticos, mas só a Estônia. A discussão revelou mais divergências, com países questionando por que o Conselho Europeu fala pela União sobre o tema. E os representantes da Itália e da Polônia chamaram a atenção para sua ausência nas negociações preliminares com Zelensky e para seu papel limitado na resolução da crise. A primeira-ministra da Itália, Meloni, até declarou que Trump estava errado, e Trump começou a criticar Meloni. Ela disse que tudo isso é mentira, que tudo isso é calúnia. Enfim, até o trio mais descoordenado do mundo fumaria nervosamente num canto, observando o trabalho coordenado das instituições democráticas europeias. Isso é simplesmente, bem, uma bagunça. Ou talvez uma feira. Como se pode chamar esse tipo de coisa? Esse tipo de reunião entre as pessoas. Mas nem sinal de acordos pacíficos por lá. Apesar disso, Ucrânia e Estados Unidos discutem de repente um cessar-fogo na linha de frente e um possível acordo futuro. Por que não discutem isso com a Rússia? Essa já é uma pergunta retórica. Mas mesmo assim, durante a guerra atual, as negociações informais entre os Estados Unidos e a Rússia foram retomadas. E de repente, sim, acabam chegando a acordos com a Rússia. Entre a Ucrânia e a equipe de Donald Trump, há contatos diários. Ou seja, diariamente, os pobres trabalhadores das frentes políticas tentam colocar tudo isso em prática. Uma das ideias mais discutidas é o cessar-fogo em 2 etapas. Primeiro, com a limitação das hostilidades em uma faixa de 50 a 70 quilômetros de largura em ambos os lados da linha de frente. E depois, a assinatura de um acordo mais amplo. Zelensky, ao ouvir isso de repente, imediatamente começou a ameaçar Lukashenko, aparentemente para abrir mais uma frente. Ele declarou isso de forma extensa. Eu resumi em 3 linhas. Ele afirma o seguinte: dou uma semana para Lukashenko retirar da fronteira ucraniana o equipamento que corrige o fogo contra a população ucraniana. Caso contrário, faremos isso nós mesmos. Enfim, Zelensky ficou realmente belicoso. E só podemos imaginar o que acontecerá se as forças ucranianas atacarem a Bielorrússia. E os russos, que em princípio não estão participando de nada agora. E a Bielorrússia já possui aquela mesma arma nuclear tática, se não me engano, que a Rússia trouxe para lá. Zelensky precisa muito de uma escalada agora para poder continuar. Continuar e continuar com isso. E como você vê, eles ainda querem continuar com tudo isso. Alemanha, França, Holanda, a bela Dinamarca, Estônia e alguns outros representantes do Jardim Florescente de Borrell. Um funcionário de Zelensky informou que é improvável que a Rússia tome qualquer medida antes de outubro, quando provavelmente vai querer ajudar Trump nas eleições. É mais provável que os russos ganhem tempo até a próxima primavera, contando que uma campanha de inverno devastadora, usando mísseis e drones contra a infraestrutura energética da Ucrânia, force o país a fazer concessões, prevê a publicação.
A revista The Economist escreve que seria imprudente esperar que Vladimir Putin desistisse da guerra contra a Ucrânia, ou acreditar que eles aproveitarão qualquer nova oportunidade para continuar a guerra. Sinceramente, eu não entendo. Na verdade, sim, a Rússia não para a guerra, mas a Ucrânia também não a interrompe. Acabaram de dizer que Zelensky está literalmente ameaçando Lukashenko. Ninguém analisou isso. Ou seja, nós pessoas comuns, eu e você inclusive, não sabemos se há armamento na fronteira ou não. E nos dizem, sim, lá se reuniu um monte de armamento, um monte de soldados e vamos bombardeá-los todos agora, como Zelensky declarou. E os aviões estão voando, vamos bombardear. E aí começaram as ameaças diretas. Lukashenko, que antes disso até pediu desculpas ao Zelensky, dizendo que se foi rude em algum momento, que o perdoasse, mas que já estava na hora de acabar com essa guerra. E aí, de repente, o Zelensky diz: não, a gente ainda tem pólvora nas cartucheiras, frutas nas fruteiras, e agora a gente vai mostrar para que veio. Talvez não agora, talvez depois, mas com certeza vamos mostrar. Acho que você lembra de onde isso vem e por quê. Beleza, né? Agora sobre a guerra com drones. Na Europa, eles simplesmente não conseguem ficar sem discutir alguma coisa, e no momento estão discutindo também sobre drones. O sistema europeu moderno de detecção e defesa contra drones não responde adequadamente às provocações da Rússia, segundo a União Europeia. Por isso, é urgente aprimorar esse sistema de detecção, não a Rússia, mas justamente esse sistema. Naturalmente, utilizando a experiência da Ucrânia. E quanto a isso? Bem, aqui é preciso dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Tudo isso pode ser muito bem extrapolado para várias outras áreas. Estão nos dizendo que o Parlamento Europeu está pedindo urgentemente a criação de uma verdadeira União Europeia de Defesa. Uma fortaleza, em geral, que possa tomar decisões por um procedimento acelerado, indo além dos mecanismos existentes. Simplesmente maravilhoso. Democracia é democracia, mas às vezes atrapalha. Então vamos buscar outro caminho. O inteligente contorna a montanha, não sobe. E os europeus inteligentes contornam a própria legislação, tentando evitar problemas adicionais na implementação de vários programas interessantes. Acho que em breve ouviremos falar deles. Também me dizem o seguinte, que sobre isso, sobre o que estamos discutindo, está escrito na resolução como uma provocação inaceitável. Ações revolucionárias da Rússia, invasão de drones na Romênia, países bálticos e Finlândia. Apesar de que esses drones parecem ser ucranianos, mas aqui imediatamente disseram que não, que a culpa é toda da Rússia e vamos lutar, vamos bombardear. O Parlamento Europeu solicitou que a União Europeia integre a experiência ucraniana e possivelmente aguarde recursos financeiros. De outra forma, dizem que a Rússia está testando a força da OTAN, provocando um conflito. De que maneira? Bem, obviamente, aqui está. Algumas quedas desses drones, que novamente, um deles, se não me engano, pegaram uma Geran há poucos dias. E lá estava claramente indicado que era uma Geran. Mas, novamente, quem a lançou, com qual objetivo? E antes, quando drones ucranianos entravam na Romênia e em outros países europeus, a Europa dizia: bem, é assim mesmo, está acontecendo uma guerra, o que vocês querem? Deixem voar, não perturbem a pessoa, não nos deixem nervosos, é o que eles dizem. Por isso, agora eles pretendem aprimorar esse sistema de defesa contra drones, que é totalmente inadequado. Nesse processo, nos dizem sobre o fortalecimento, o aprofundamento do setor de defesa industrial. Olhem para isso. Ah, sim! A cooperação entre a UE e a Ucrânia é um imperativo estratégico, destacam os eurodeputados, já que a Ucrânia desenvolveu uma experiência operacional e industrial, sem precedentes na produção de drones e sistemas de combate a eles. Bem, consequentemente, é preciso expandir, desenvolver e gastar cada vez mais rápido, e só isso. Além disso, dizem que a invasão de drones deixou de ser incidente isolado e virou ameaça direta da Federação Russa. O eurodeputado finlandês, o talentoso Pekka Tovari, quase Pinóquio, mas só Pekka, também acredita que a invasão de drones no espaço aéreo da UE representa uma ameaça real para seus cidadãos, ou seja, para os cidadãos de Pekka Tovari. Ao mesmo tempo, ele contestou os representantes da extrema-direita no Parlamento Europeu, que afirmam que os drones que violam o espaço aéreo da UE são ucranianos. Então é disso que eu falava. Eles são ucranianos, mas oficialmente dizem: ah não, e daí? Estão voando, mas estamos em guerra. Devemos lembrar, diz o deputado, que seja um drone russo, lançado intencionalmente em nosso espaço aéreo,
ou um drone ucraniano que se desviou da rota, tudo isso acontece por causa da agressão ilegal da Rússia contra a Ucrânia. Tovari afirma que a culpa é da Rússia. Ele pediu para dar ainda mais apoio à Ucrânia. Aparentemente, dar ainda mais dinheiro com ainda mais alegria, para que possam viver e construir suas próprias fortificações. Bem, agora vamos medir com o potujômetro as palavras de Pekka Tovari. Bem, é uma vitória total. O que mais esperavam? Alguém assim não pode estar errado. Fica claro que a potência aqui é tanta que nem todo finlandês lidaria com ele. Bem, agora vamos passar para os representantes do jet set político. Primeiro, vamos dar uma olhada em alguém. E essa mulher incrível, que agora tem um filho, não se apresenta mais, mas ao menos encontrou felicidade pessoal. E ela conta o seguinte: o que fazer? Porque algo não está indo exatamente para aquele lado. Bem, e você, obviamente, está indo para aquele lado. Se você sente que está indo para o lado errado, precisa virar para onde deve e ir para onde deve. Faça o que é certo, não faça o que é errado. Vocês me devem 5.000 espectadores. E daí? Vamos ver quem está conosco hoje. Temos aqui um soldado com um penteado enorme e estranho, com uns bigodes mágicos. Desculpe pela piada. Não sei se vocês esperam piadas ousadas de mim ou não, mas tem um ditado que diz: "Ah, esses bigodinhos são como um passe livre para uma calcinha." Mas eu reformulei, e pode-se dizer assim: esses bigodinhos são um passe para entrar nas calcinhas das guerreiras. Desculpa, ficou meio bobo, mas ri um pouco. Espero que tenham achado engraçado. Se não, comentem que o autor não é engraçado. O penteado está maneiro. Sou do movimento de Moscou. Aham, já estou em Yusan, parece. Que precisa esconder, e o uísque de Moscou vai se ofender se eu esconder, claro. Viu o bigodinho dele e já ficou tipo, como pegar o telefone desse cara forte? Atrás dele, tradicionalmente, tem aquela rede. Bom, eu sugiro então vamos pendurar uma rede também, porque não vamos desperdiçar uma coisa boa. Minha barba começou a se misturar com a rede. O que houve? Antes não era assim. Tudo bem, vamos corrigir esse bug. Isso obviamente é obra do inimigo. Não é minha culpa, é de alguém por aí. Mas claro, não sou eu. Então vamos lá. Tudo bem. Continuar assistindo para ver o que está acontecendo. Isso é sobre ser independente. É preciso pensar por si mesmo, fazer suas próprias escolhas e encontrar seu próprio lugar. Aham. Já não é a primeira vez que ouvimos que é preciso ir para o exército. Que no exército você pode fazer o que quiser. Se quiser, monte Lego. Se quiser, toque violão. Se quiser, faça cheburek, alegre seus camaradas de combate. Mas quem vai lutar enquanto isso? Eles não respondem. Bem, obviamente alguém vai. Alguém. E quem vai, provavelmente vai ser. Também precisamos de cozinheiros. Temos que cozinhar e esterilizar por conta própria. Bem, para o cozinheiro. Sim, claro, precisamos de cozinheiros no exército, com certeza. Tropas de assalto não são necessárias de jeito nenhum. Para que tropas de assalto no exército? Que isso? Não, o exército é composto principalmente de contadores, cozinheiros, fãs de salões de manicure e, obviamente, barbeiros que prestam serviços que, aparentemente, não têm nada a ver com o exército, mas nas ordens. Sim, nas ordens. Depois os kubaki são distribuídos nos pontos, junto com borscht e ótimos vareniques preguiçosos. Ou eu estava brincando aqui sobre lutar contra os vareniques ou borscht. E aí vem esse cara com esses bigodes potentes falando exatamente sobre isso. Acho que preciso encontrar aqueles óculos de potência, porque tudo o que aconteceu não está no ritmo certo. Mas, obviamente, existem lutadores mais ativos contra os pelmenes e o borscht do que ele mesmo. Bem, isso soa interessante na tela. Você não está lutando, mas eles vêm até você, trazem pelmenes e borscht. Dizem, toma, coma, cidadão. Depois... Porque tudo isso também é necessário, pois lutar de estômago vazio não dá certo. Ah, e além disso, estamos procurando também designers gráficos, editores, operadores de câmera, jornalistas, fotógrafos. Isso também é necessário nas tropas. Bem, diz o cara que, eu acho, está sentado em algum lugar perto de Kiev e procurando ilustradores. Aliás, eu li livros militares da época da Grande Guerra Patriótica, americanos também. E muitos soldados ou oficiais dizem que, ao contrário, é preciso ir para a batalha com fome. Por quê? Porque se uma bala atingir um estômago cheio, as chances de recuperação e até mesmo de sobrevivência diminuem imediatamente. Todo esse conteúdo vai direto para a cavidade abdominal.
Ninguém vai limpar isso tudo nas condições de uma batalha em andamento. Se você estiver de estômago vazio, as chances aumentam, pois há menos conteúdo. Não é um ambiente estéril, mas ainda assim. Por isso, até mesmo eu, que só li alguns livros militares, sei disso. Talvez não seja verdade. Então, se alguém for realmente especialista, escreva aí. E aqui nos dizem que é preciso ir para a batalha com o estômago cheio, justamente com Borscht Varenik. Bem, será que esse personagem que conta isso tem experiência de combate? Sinceramente, eu duvido, mas tudo é possível. Eu também posso estar errado, é claro. É assim mesmo. Depois temos aqui mais um militar. Olha só, um é melhor que o outro. Aquele com uniforme universitário e esse aqui sentado em alguma casa, com um corte de cabelo moderno, raspado no último estilo, ou melhor dizendo, praticamente sem nada. E o que lembra que ele é militar é só essa camiseta aqui. Os soldados que saem da linha de frente têm uma aparência bem diferente. Mesmo após uma semana, 2 ou um mês, é totalmente diferente. Não ficam com essa aparência. Um híbrido de um jovem Lenin e um jovem Elton John vai perguntar alguma coisa agora. Agora sobre as vantagens. Vamos falar deles. O que recebem os que voltam da ausência não autorizada da unidade? Trata-se do retorno de quem saiu da unidade sem permissão, mas voltou por conta própria. Por algum motivo, esse combatente está sorrindo. Algum outro fujão do serviço militar tem um ali, e esse é mais um fujão do serviço militar, vamos chamá-los assim. Isso é a segunda coisa. E pelo visto, agora ele vai revelar alguma sabedoria. Ardasiev, eles recebem a oportunidade de evitar qualquer responsabilidade. Claro, ou seja, para as pessoas. E o que é tão engraçado... Eu não entendo, isso é mais um KVN, é algum tipo de stand-up, ele é um comediante ou o quê, por quê, o que é tão engraçado? Pergunta, muito relevante. Como um deputado revelou em um canal de TV ucraniano, depois todos o corrigiram rapidamente sobre o número de pessoas. Disse 800, 1000 corrigiram para 250 mil, mas ele não quis mudar sua fala. E aí, de repente, aparece algum personagem sorridente contando histórias do país K. Voluntariamente retorna para lá. É um assunto sério, né? Pra que essa vergonha? Parece que a namorada dele está atrás dele, fazendo graça, mostrando pra ele ir logo, parar de se exibir, mas ele acha engraçado. Pode-se esperar que depois da guerra ela não pense apenas em traição e ganância, mas que se arrependa e mude, e eles estão certos. O que sugerem na 5ª Brigada de Assalto? Manter a função ou mudar de profissão? Essas são minhas opiniões. Muito engraçado. Sinceramente não entendo, mas sei que um palhaço de circo itinerante faz rir em qualquer lugar, mas aqui, riem dele. Agora foi lançado. Não oferecemos cargos de infantaria, pois precisamos dessas pessoas em outras áreas, onde há trabalho manual. Quantas pessoas interessadas já se juntaram à sua unidade, oficialmente? Recebemos alguns relatórios, literalmente apenas alguns pedidos de retorno. Podemos ver com que seriedade esses chamados militares tratam a questão dos verdadeiros militares que retornam às unidades militares. Ou seja, ele acha engraçado. Simplesmente está contando algo e acha engraçado. E não dá pra entender se alguém atrás realmente está fazendo graça ou se estão fazendo ele rir. Alion está falando tanta bobagem, tanta mentira, que ele mesmo acha engraçado. Ele está lá imaginando, não sei, contando tanta mentira, que ele mesmo acha engraçado. Ele se imagina, não sei, como um guerreiro. Fala dos campos de treinamento desses, onde espancam. E ao imaginar o campo de treinamento, eles entendem que ele está falando uma mentira descarada. Talvez eu só veja outra opção. Ou ele está achando engraçado, ou ele está falando um absurdo total, e eu não vejo uma terceira opção. Qual culpa vocês sugerem pra ele? Então é isso aí. Bem, e qual é a conclusão? Mas de novo, o mundo está lá, de novo na internet, todo mundo puxa a sardinha pro seu lado, esse cobertor vai rasgando aos poucos, mas é isso. Tchau pra todo mundo. Não sei o que é isso. Em geral, com um militar e apenas um soldado de assalto, pessoas civis que se comunicam entre si, espalham alguns boatos entre si, e cada um inventa alguma coisa sobre as ações ofensivas. Ou seja, é mais fácil sobreviver em ações de assalto do que na defesa. Você veio até nós diferente do que te disseram. Civis falam que os assaltos são assaltos de carne e que você vai morrer junto, mas temos muitos exemplos contrários.